Olá, queridos netespectadores, mais uma vez aqui estamos no HQC, Homens que Choram, HQC Cast. E hoje eu estou aqui com meu amigo, meu irmão em Cristo, apóstolo José Aldimiro. Glória a Amém? Deus. Amém. Que prazer, meu apóstolo, ter o senhor aqui conosco no HQC, no Homens que Choram. O pastor Frank ainda não chegou, está chegando aí, né? Mas vamos começando aqui esse bate-papo. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer: quem é o apóstolo Aldimiro? Irmão, eu hoje defino a minha vida resumindo que eu sou filho de Deus, sou filho do Altíssimo. Essa é a minha identidade, porque essa é a identidade que vai me representar naquele grande dia, né? Quando eu chegar ali diante do meu Senhor, ele vai dizer: vinde, meu filho, né? Então eu assumi esse lugar por entendimento que eu sou filho de Deus. E isso muda toda a configuração do ser humano, né? Porque as pessoas se apresentam, às vezes, com os títulos, né? Com as indumentárias, né? E o maior título, a maior identidade é ser filho de Deus. Jesus Cristo, ele começa, né? João, ele deixa muito claro isso, né? Que quando todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus. Então a gente não pode preterir isso, porque isso aí é um decreto, né? E interessante, apóstolo, que Deus ele faz uma referência a Jesus como filho em dois momentos, né? Quando ele é batizado, hein, pastorzão? Quando ele é batizado lá no Rio Jordão, quando ele é batizado lá no Rio Jordão, que dizem que era um lugar mais profundo daquela região, e quando ele está lá no monte. Então, ou seja, ou no vale, ou no monte, ou no picos e vales, nós somos filhos de Deus. É interessante que Paulo, quando ele escreve ali em Romanos, né, capítulo 8, 15, ele diz assim, olha, que é o próprio Espírito de Deus que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é quem eu sou como cidadão que sou ativado para criar, para gerar uma situação, uma condição de vida, né? Para me sustentar minha família, manter um padrão na sociedade, aquilo que eu estudei para ser. Antes de eu estudar, já sou. Exatamente. Então, esse é o entendimento que precisa ser resgatado dentro da condição do ser humano. Isso não quer dizer que é dentro da igreja, mas realmente essa identidade. Porque, na verdade, é o seguinte, se você olhar para sua filha, em qualquer lugar, ela vai dizer, né? Talvez quem lhe conhece, olha para ela, vai ver uma semelhança. Então, se vai ter uma direção, é filha do Emanuel, filho da Carol, né? O Moisés e Mateus, por exemplo, estavam cantando lá, o menino falou assim, ele é seu filho? É meu filho, né? Então, assim, a nossa natureza, não estereótipa, né? Mas a nossa natureza fisiológica e comportamental tem que gerar realmente a identidade que somos. Amém. Apóstolo Aldimiro, pastor Frank, olha que benção. Prazer, apóstolo. Querido, Frank, prazer conhecê-lo. perdão aí pelo atraso, a gente está numa correria aí. Tem sua justificativa, meu irmão, fica tranquilo. É uma honra estar recebendo o senhor aqui. Acredito que ele já apresentou para os nossos telespectadores aí quem sou eu, né? Quem sou eu? Nossa perguntinha básica. O projeto nosso, Homens que Choram, é exatamente a HQC Cast. É nesse intuito da gente poder estar vendo a homens, né, como homens, né, e ajudando esses homens a saber que nós temos lutas, que nós passamos por provações, por dificuldades, mas que há luz, que há esperança no fim do túnel, né? Então a gente já trouxe aqui vários entrevistados, né, com projetos, contando da sua vida pessoal, e a gente gostaria de ouvir do apóstolo se teve algum momento em que o apóstolo chorou, né, aquele choro assim que você não consegue segurar, que vem aquelas lágrimas assim, você tem que se derramar. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência do apóstolo. Meu irmão, a minha esposa diz, né, que eu sou muito fácil para chorar. Se eu chorar aqui, você não se incomoda, não. É para isso, fica à entendeu? vontade. Eu sou muito sinestésico, né? Então, eu falo assim, eu tenho uma sinestesia espiritual, assim. E eu choro muito fácil, né? Assim, eu gosto de chorar. Às vezes, assim, eu tive experiência de chorar mesmo, não só por uma decepção, porque às vezes a gente chora por decepções, né? Sim. Mas chorar por sentir de fato um posicionamento de Deus na vida da gente.
E quando Deus ele me chamou, né, para assumir o ministério exclusivo, né, como ministério, foi uma experiência muito tremenda, porque eu sou como profissional, eu sou engenheiro, né? Então, assim, matemática assim, é muito fácil para a gente ver, 2 mais 2 é 4, não tem mudança, né? E aí ele disse para mim assim, filho, eu estou tirando de ti para te ensinar a ter. Aí eu olhei assim, Senhor, essa matemática do Senhor é um pouco confusa. Como é que você me tira algo para me ensinar a ter? E ali assim, eu passei uma noite praticamente ali chorando e literalmente eu vi as minhas lágrimas acumuladas no piso ali, chorando realmente. E eu só fui entender essa fala de Jesus porque eu achei que ele estava me tirando um bom salário, para me ensinar a ter um bom salário. Ele estava me tirando o melhor carro do ano, ou seja, todo ano trocar de carro, porque eu precisava ter um melhor carro. E foi assim, me tirando de um ciclo de convívio, porque ele queria me levar para um ciclo de... Mas passaram-se 9 anos eu questionando a Deus o que era de fato. O que ele estava me tirando de um lugar para me ensinar a ter, me tirando de uma prática para me ensinar a ter. 9 anos se passaram, já estou entrando agora em julho no 10º ano, e eu fui entender que Deus estava me ensinando a tê-lo. Então, às vezes a gente pensa que tem o Senhor por aquilo que você está fazendo, ou por aquilo que você está conquistando. A gente tem Deus porque às vezes a gente ora por alguém e alguém é curado. Você dá uma palavra e a pessoa é norteada, o caminho dela e volta para a direção. Mas não é isso. Isso é resultado. Isso é consequência de você tê-lo. E a gente tem o Senhor, ela é testada na sua efemeridade, ou seja, naquilo que você realmente se sente na impossibilidade. E aí, numa experiência que eu estava tendo essa dinâmica, às vezes você tem a rejeição, porque quando Deus fala te ensinar a ter, tirando, até as pessoas que você acreditava que era o teu suporte, Deus tira. Sim. E eu estava num momento muito delicado, estava com minha sogra em casa, já nos seus dias de visitar o que nós queremos visitar, né? Voltar para casa. Voltar para casa. E naquela provação que não tinha nada, eu assim, passando a noite toda estudando, né? Eu estava concluindo meu mestrado. E esse mestrado, interessante que esse mestrado, não sei nem onde é que está o diploma, né? Por isso que a identidade já mudou, né? E deu fome por volta das 5 horas da manhã ali, aquela fome que chama de fome canina, né? Aquela fome que dói, né? E eu fui procurar comida, não tinha. E aí fui na despensa, não tinha. E aí eu olhei para um lado assim, tinha um pacotinho de milharina que tinha 2 ou 3 colheres de milharina. Sim. E ali eu falei, Senhor, peguei aquele pacotinho de milharina e me lembrei de Jesus. Como é que ele reagia diante de um desafio? Jesus teve um momento que tinha uma multidão de pessoas para alimentar e de repente apareceu 5 pães e 2 peixinhos. Qual foi o ato de Jesus? Ele pegou aquele e apresentou, graças te dou, Pai. E eu peguei aquela milharina, irmãos, e disse, graças te dou, Senhor, que eu tenho 2 colheres de milharina. E fiz um mingauzinho ali, comi aquela milharina, coração sentido de gratidão, supriu a minha fome, né? Aquela fome foi suprida. E a experiência extraordinária é que nós estávamos ali em oração, de mãos dadas, de repente o portão se abre e a gente não saiu daquela atmosfera de oração, de mãos dadas ali, e de repente o portão se fecha. Entrou alguém, né? Teve um tempo ali, e essa pessoa depois saiu. Ele não nos incomodou no nosso tempo de oração. E quando nós abrimos nossos olhos, havia sido depositada ali perto de nós uma cesta que deu para nos suprir por mais umas 3 semanas de alimento. Então, esse ato de você chorar na presença de Deus, por reconhecê-lo, que Ele é Senhor. E o que nos falta, de fato, é ter esse sentimento de lágrimas diante de uma situação, mas, acima de tudo, a situação que te levou, de repente, a murmurar, reclamar, detratar, até culpar
alguém, porque a gente tem às vezes essa tendência de procurar culpados, né? Está na genética, né? Adão culpou Eva, Eva culpou serpente, né? E virou essa sequência de culpa. Então a gente precisa entender isso. E quando Deus te leva para um lugar que é da tua impossibilidade, é daquele lugar que Ele quer te levar para o lugar da possibilidade. Apóstolo, esse programa é HQC, Homens que Choram. Foi uma pergunta aqui. Hoje a gente vive numa geração que tudo é ofensa. Todo mundo se ofende. O pastor não falou com ele no corredor, eu vou sair da igreja. O patrão deu uma dura, eu vou sair, largar esse emprego. Então hoje é uma geração doente e ofendida. Onde entrou isso? Na verdade, se a gente for analisar bem, isso entrou na genética, lá em Gênesis mesmo. Sim. Mas isso ela tem assuntado muito, tem acrescentado muito. E dentro da igreja, na verdade, né, que era um lugar que era para haver cura, não é que o lugar não pode gerar cura, é porque as pessoas elas não estão se permitindo ser curadas. Sim. Bispo Emanuel e pastor Frank, a nossa cidade, vamos falar de Palmas, nossa cidade ela é regida por 2 principados, não sei se vocês sabem. O Principado de Jezabel e o Principado de Leviatã. Nossa cidade ela é rica em águas, né? Então o Leviatã ele trabalha muito na região, ele é da água. O Leviatã trabalhou em Gênesis, né? Que inclusive a serpente é a figura do Leviatã também. Então, nós somos constituídos por de 60% a 65% de água, né? Nossa constituição. Então, já ouviu falar aquela coisa que o homem tô fervendo de raiva, né? Sim. E a gente é muito fácil as pessoas falar assim, eu tô com raiva, isso me gerou raiva, isso deu raiva. Na verdade, não é que gerou, ele já tem aquilo no seu ser. E isso nasce, na verdade, pela incapacidade do homem de se permitir ser curado pelo Espírito que habita nele. Como é que eu posso dizer ao mesmo tempo que eu sou a habitação do Espírito Santo e eu sou uma pessoa iracunda? Estou fervendo de raiva. Estou fervendo de raiva. E, na verdade, qual é o propósito das pessoas ser iradas? Sim. Elas não percebem que a ira está tirando a identidade dela. Você sabia disso? Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz assim, lá no capítulo 5, 19, 9, se não me falha a memória, ele diz, 5:9 diz assim, bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então, quando eu perco a condição de pacificador, eu estou perdendo minha condição de filho. Oh. Quando eu guerreio pela minha condição, porque você sabe o que tira a pessoa, coloca a pessoa iracunda? Sim. É porque ele tem aquele sentimento involuntário, imperceptível, que ele está sendo desequilibrado. Está tirando ele num lugar de equilíbrio. Um lugar de controle. Eu quero manter meu controle. Eu botei esse copo aqui, eu quero esse copo sem ficar aqui. Eu estou no meu lugar de controle. E de repente esse lugar de controle é tirado porque você tem uma necessidade. Às vezes até essa necessidade sua vai me levar para um lugar até melhor, mas eu quero manter meu lugar. Então aquele sentimento de ira. Sim. Isso é dentro de casa. A esposa com o esposo, esposo com a esposa, com o filho. A gente quer manter um padrão. E aquele padrão, irmãos, a gente não tem controle na nossa respiração. Então, o sentimento, mas isso na verdade, meus irmãos, está na palavra que Deus deu para o homem. O que foi a palavra que Deus deu para o homem? Gênesis 1:28. Governo. Deus deu governo para o homem, não deu? E multiplique. Ele falou assim, os abençoou, isso. Que ele criou homem e mulher, e os abençoou, e falou assim, olha, sede fecundo, multiplicar e povoai a terra, e dominai a terra. Sim. O pecado não nos tirou essa condição. Tirou de nós a atuação, o poder e a autoridade da condição, porque o Senhor não revoga de nós. Só que nós perdemos o controle, nós perdemos o equilíbrio, nós não sabemos. Então aí entra a ira, entra a raiva. E aí sim, quando eu perco a minha identidade, eu estou perdendo o quê? De frutificação. Porque quando ele fala frutificar, não é só manter, gerar 10, 15 filhos, não é isso. Sim. É que os teus frutos vai gerar frutos que referenciam quem tu és. Até porque no exemplo dele de frutificação, para Abraão, ele só deu um filho. Exato.
Exato. Então, quais são o fruto do Espírito Santo? Amor. Amor, longanimidade, benignidade, Paz. bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há Domínio lei. próprio. E contra essas coisas não tem Não há lei. lei. Não há lei. Você não vai enxergar ninguém dentro de um presídio ou sobre um jugo da lei, porque ele usou o fruto. É, realmente. E não é frutos, é fruto. É fruto. O exemplo é a laranja, né? É. Porque todos esses frutos, Pois é. né? Ele tem, Tá no singular, ele né? vai gerar, tá no singular, vai gerar o mesmo sabor. Você pega uma laranja, se ela é azeda, é todo o gomozinho que você tira ali, você tem ela azeda. Se ela é doce, você tem ela doce. Sim. Então, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: você que está nos ouvindo, nos assistindo, o problema não é o externo, o problema está no interno. Vou dar um exemplo. Nós vivemos um tempo aí da pandemia. Te lavava você mesmo, eu falei, para com isso, bispo. Com álcool. O bispo tem mania do álcool, né? Eu falei, para perder tuas digitais, perder tua identidade aí. Porque o álcool te vai tirando. É. Se você está machucado a mão e você pega o álcool, arte. Se não tem, só tem aquela sensação de frescor, não é? Fresco, é. Não é isso? Então o problema foi o álcool ou foi a mão? Foi a mão. A mão. O problema não é eu chegar aqui mal-humorado e dizer para você que tu tá com a cara feia. É. O problema está em você que se afetou com o que eu disse. O problema não é o que as pessoas fazem comigo. O problema é o que eu vou fazer com aquilo que as pessoas fizeram comigo. Então, A regra do 90-10, né? Exato. É. Então, a ofensa é uma isca. Satanás. É a isca. Para exatamente te levar para o lugar que ele quer. Como diz o John Bevere, né? Exato. A isca do diabo, né? A isca de Satanás. A isca de Satanás. Se existe um livro que todo cristão devia ler, é aquele lá. É. Entendeu? Porque realmente a gente vê Pedro, a gente vê Pedro, no mesmo momento que Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tá? Recebe aquela revelação do alto, logo em seguida É usado pelo ele é diabo. usado pelo diabo. Para provar para nós que nós estamos... que não somos nós, né? Através de nós, né? Uma fala que o senhor falou que eu escutei algum tempo atrás e nunca saiu da minha cabeça e tem martelado todos os dias. Ser usado não é sinal de ser aprovado. Exatamente. Eu acredito que antes de entrar nessa parte, para o senhor finalizar essa parte da ira, e o que fazer quando Jesus diz, irai-vos, mas não pequeis? Aí eu entro no domínio próprio, porque eu posso irar. Porque o problema da ira é a consequência, é o resultado, é aquilo que eu gero em alguém. Tudo que está relacionado a mim e a você diz respeito a alguém. Sim. Nós não fazemos nada que não vai gerar um reflexo a alguém. Somos seres sociáveis, né, pela natureza. E Deus criou exatamente isso. Então, assim, eu tenho que... Você pode me incomodar. Aí eu vou entrar em Provérbios 16:32, que diz assim, é melhor o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Que freia a sua língua. A língua. A língua é chicote do corpo, né? A gente já sabe disso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu ministrei uma palavra recentemente sobre essa questão da ira. Porque nós estávamos no café da manhã na escola bíblica dominical e a irmã, me deu raiva nisso, me deu raiva daquilo. Eu tinha até outra pauta para aquela da manhã. E se a gente assume que deu raiva, tive raiva, estou com raiva, né? Aquilo me deu raiva, aquilo me deu raiva, me fez raiva, aquela pessoa. Você está realmente só nutrindo aquilo que você é. E aí eu falei assim, gente, vamos mudar hoje. Não vou usar essa pauta que eu ia ministrar hoje. Eu quero que a gente entenda sobre a questão da ira. Primeiro, pare de dizer que está com raiva. Pare de dizer que se enraivou. Pare de dizer que está irado. Isso. Né? Porque você está alimentando. Porque se você diz que tem, você diz que é, de fato aquilo, né? Se eu penso, eu existo. Sim. Né? Logo sou. Eu sou fruto daquilo que eu penso, né? Se aí eu vou gerar.
Então, se eu sou uma pessoa que permito ir, e ali, assim, eu não tive reserva para falar nada, inclusive para expor as minhas mazelas, e minha esposa estava do lado. E depois o Senhor nos levou a ungir os 5 sentidos sensoriais dos irmãos que Sim. estavam presentes ali. E eu e minha esposa, nós tomamos uma decisão. Que eu seria agente de pacificação na vida dela, Amém. e ela seria agente de pacificação na minha vida. E eu disse assim, nós vamos sair daqui e vamos ter uma oportunidade, talvez bem na saída da igreja, de exercitar o estado de longanimidade. E aí eu tô lá, chegamos em casa e tal, e eu tô na rede, minha esposa tá lá fazendo o almoço e tal, de repente ela me pede algo, e eu não queria fazer. Eu podia fazer, eu não me fazia dificuldade de fazer, mas eu estava acomodado na rede. Aí eu, invariável, imperceptivelmente, eu mudei o semblante. Inconscientemente, eu mudei o semblante. E outras oportunidades passadas já era razão para ela brigar, a gente queria ali uma rusga. Ela abriu a janela e disse, meu bem, precisa disso. Quebrou. Rapaz, sabe que a palavra bruta, ela suscita ira, mas a palavra branda, ela placa o furor. Eu sorri e disse, joguei um beijo para ela, disse, obrigado que você foi agente de pacificação e transformou meu estado de ânimo. Amém. Você entendeu isso aí, irmão Frank? Então a gente, não é problema irar. O problema é deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Sim. E dar lugar para o diabo. Meu irmão, eu te falei isso para voltar numa coisa que você tinha falado lá atrás. Eu considero que eu me converti aos 4 anos de idade. Mas eu vivi praticamente uma vida dentro de igreja, dentro de ministério, servindo no Ministério Infantil, adolescentes, jovens. E por muito tempo eu não quis ser ordenado pastor. Porque para mim era só mais um título, mais um cargo e a minha busca pessoal sempre foi exatamente em cima disso que você falou. Tê-lo. E alcançar a atenção dele, o coração dele, como grandes homens alcançaram. E a sua experiência do choro, ela vai de encontro à minha vida nesses últimos anos. Porque o meu dilema de vida tem sido: até quando eu vou manter a vida secular e o ministério? E ao mesmo tempo que eu tenho fé maior que muitos homens nessa terra, não por soberba, não por orgulho, mas por experiências que eu já vivi. E a minha esposa costuma dizer que quando vê a palavra fé, lembra de mim. E outras pessoas já me disseram isso também. Mas qual é o momento certo para você dar um basta, dizer chega? Aí vem as experiências da vida, onde 2014, 2015 nós fomos tentar um empreendimento novo. E aí, diante das adversidades, nós sentamos, retiramos uma semana, fomos orar. E eu já tive a oportunidade de ver uma igreja na terra que não existe. Nós estávamos em Gramado, nós passamos uma semana lá, fechamos as portas aqui em Palmas, fomos para tomar uma direção de Deus. Acho que nós nunca tomamos uma direção tão assertiva, tão na dependência de Deus como essa. De parar tudo, de largar tudo e nos esperar a resposta de Deus. E ali nós fomos para ficar 8 dias. E nesses 8 dias nós visitamos todas as igrejas de Gramado e Canela.
E num dia de domingo à noite, nós tínhamos ido pela manhã na escola bíblica dominical na presbiteriana, escutamos a palavra, aí à noite falamos que ia voltar para o culto, voltamos, entramos na igreja presbiteriana no domingo à noite e algo nos tirou de lá. Não, não é aqui. Entramos no carro, era uma praça, a igreja presbiteriana estava aqui, nós saímos dessa praça, dobramos à esquerda e tinha uma igreja que eu não consigo lembrar o nome, mas era tipo Rosa, Sara, alguma coisa assim. O nome de alguma flor assim. Nós simplesmente entramos, sentamos lá nos últimos bancos lá atrás. Eu lembro que a igreja estava cheia, tinha um pastor lá em cima e ele começou a sapatear e dizer: eu preciso falar algo, mas sabe quando você não acredita naquilo? Vou te dar um exemplo para você entender. É como você querer falar em línguas e não acreditar no dom de línguas que se propaga por aí. E aí ele ficava naquela luta interna e falando no microfone, tentando dar a palavra, falava: eu preciso falar algo, estou incomodado, mas. E aí, de tanto ele ficar nessa luta interna e ele não conseguir, ele pegou e chamou a igreja para frente. Era uma congregação pequena, devia ter mais ou menos umas 50 pessoas. E quando ele chamou para frente, eu e minha esposa fomos, acho que praticamente toda a igreja foi, mas mesmo assim nós ficamos atrás de toda aquela multidão. Ele desceu do altar, passou no meio daquele povo e veio sobre mim e sobre a minha esposa. Colocou a mão sobre as nossas cabeças e disse assim: a partir de agora, as muralhas estão caindo. Algo novo vai acontecer. Amém. E aí nós voltamos para Palmas depois dessa palavra toda. Isso foi em 2014. E aqui nós resolvemos fechar esse empreendimento. Fechamos. Do nada, só fechamos. Botamos uma mensagem nas redes sociais. Tínhamos resolvido fechar por falta de mão de obra. E nos mudamos para Porto. Foram os meses mais difíceis das nossas vidas. Nós não sabíamos o que íamos fazer, se íamos reabrir um negócio em Porto, se íamos continuar somente com as nossas atividades que nós já trabalhávamos. E aí, obrigado. Num certo momento que você não está enxergando o fundo do poço, ainda dá para cavar mais. E eu passei por uma experiência onde meu filho, eu tive que dar água com Todd para ele, meu filho mais velho. A gente só tinha ele na época. Eu falei: Deus, nós nunca reclamamos. Nós sempre suportamos tudo em amor e em gratidão. Foram os meses que nós mais se amamos, se conhecemos. Mas o senhor sabe que eu casei com 29 anos. Na minha concepção, acho que o senhor deve ter casado bem mais novo. Meus pais, minha mãe casou com 17 para 18 anos. E os nossos pais casavam mais cedo. Então eu me considero que eu casei velho já, com 29 anos. E eu demorei para casar, um dos motivos foi para que eu pudesse ter uma condição financeira, uma estrutura financeira, que nós que crescemos no meio evangélico, que você recebe essa incumbência de cabeça, de provedor, que você sabe que a responsabilidade é sua. Eu não queria deixar minha esposa e meus filhos passar por isso. Porque eu tenho fé para suportar qualquer provação ao ponto de ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro. Eu não me considerar digno de ser crucificado como meu Jesus. Mas a minha esposa e os meus filhos, não. E aí ao ver o meu filho não ter o que comer, e eu ter que preparar água com Todd para ele, aquilo ali foi a gota d'água, porque a única coisa que eu pedia para Deus foi que isso nunca pudesse acontecer. Mas relembrando essa história esses dias,
os meus próprios filhos contando entre eles. Meu filho mais velho teve a oportunidade de falar que eu achava isso pelo semblante dele, porque quando eu fiz aquela água com Todd que eu botei na mamadeira e dei para ele, ele tomou como um leite mais. Eu vi água, não vi água se transformar em vinho, mas eu vi água se transformar em leite. E ele tomou com a boca tão boa, e hoje ele fala que Deus transformou a água em maná. Faz isso mesmo. E aí, daí as coisas começaram a mudar e a gente foi pro meio secular. E aí as últimas palavras que tem vindo na minha vida é: Faraó disse para Moisés, quando ele foi pedir para que o povo fosse liberto para adorar a Deus, eles estão muito ociosos. Tem Dê a mais eles trabalho. mais trabalho, eles não vão querer saber de adorar a Deus, de buscar a Deus. E aí nós começamos a trabalhar, sempre fomos muito trabalhadores, eu e minha esposa, mas a ter mais de um trabalho, eu cheguei a ter 14 trabalhos, atividades entre advocacia, corretagem, professor, concurso público, 2 concursos públicos, tomei posse em 2 concursos públicos. E mestrado, e inclusive o senhor falou de mestrado, eu também ainda nem peguei o diploma do meu, ainda tem que levar uma documentação lá para poder retirar, e a correria do dia a dia, a advocacia, e clientes começaram a vir, e hoje eu mal estou conseguindo tempo para fazer as coisas dos processos que tem para fazer ainda, e fica até madrugada trabalhando. E a nossa situação financeira, ela transformou-se da água para o vinho. Mas aí como você abre mão de tudo isso para dedicar exclusivamente e saber que aquele é o momento certo? Que isso vai acontecer, eu sei desde os meus 4 anos que ele me chamou a primeira vez. Fé para mim eu tenho. Agora, tomar uma decisão dessa e viver inteiramente na dependência dele, sendo que a única coisa que eu tenho pedido para ele é que eu pudesse ouvir a tua voz, ver a tua face, como o Senhor está me vendo e quando o Senhor está me ouvindo. E ultimamente, quando ele colocou no meu coração esse projeto do Homens que Choram, que eu conversei com o pastor Emanuel, se ele poderia fazer comigo, a gente começou a escrever um livro, já estamos já em fase de final, e pegando os homens da Bíblia, os motivos dos seus choros e etc. É exatamente por isso, porque se o senhor me conhecesse lá fora, uns 2 anos atrás, ou 3 ou mais, você não ia falar que era a mesma pessoa que está diante de você aqui agora. Primeiro que, em raríssimas exceções, eu falo nesse tom de voz e com toda essa calma. E inclusive, quando foi começar, o Alex, que é o proprietário aqui, ele falou para mim assim, uma das perguntas que não se cala e tá gravada aí nos primeiros episódios: como que o Frank, um homem imponente, um homem raivoso, um homem bruto, um homem ágil, um homem fala alto, como é que esse homem chora? Né? Eu era visto como um homem que não chorava, né? Pela janela dos outros, pelo prisma dos outros. Mas na presença dele, ou falando dele, ou sobre ele, ou em momentos como esse, é o momento em que eu me desarmo e tento ser o mais sensível possível para que eu possa sentir a presença dele, ouvir a voz dele, seja através da tua fala, através de um versículo, através do meu pastor, seja através de um simples gesto de deixar um guardanapo aqui. Mas a questão que não quer calar, e finalizando a minha fala, para que o senhor possa
contribuir da sua forma. Como que o senhor soube qual era o momento certo de falar assim, a partir de hoje É a hora. é a hora? Eu quero só que você tranquilize o coração, porque a gente não sabe. Ele faz. Só que ele não faz sem te avisar que está fazendo. Deixa eu contar a experiência. Em 2014, eu tinha alguns engenheiros sobre a minha liderança e uma quarta-feira como essa, eu recebi a proposta de que eu tinha que escolher um para demitir. E aí era tardezinha e tal. Minha esposa estava em Goiânia cuidando da minha sogra. E eu falei, já que minha esposa não está em casa, eu vou para a igreja. Tinha uma direção para Deus do que fazer, não quem demitir. E eu passei a noite em oração, por volta das 5 horas da manhã. E o Senhor disse para mim, você sai. É você que sai. Meu Deus. E aí, amém, Senhor. Peguei os travesseiros, não levei colchão, peguei os travesseiros, no altar mesmo onde estava, botei o travesseiro, dormi, botei o relógio para despertar 7h30, levantei e fui para o trabalho. Antes liguei para minha esposa e disse, meu bem, a situação é essa, e o Senhor disse que sou eu que saio. Cheguei na empresa, tal, chamei cada um dos liderados, disse, olha, eu tenho uma decisão, isso, isso e isso. Chamei cada um individualmente, falei das fraquezas dele e das virtudes de cada um. Falei, olha, fortalece as tuas virtudes. Eu tenho hoje a missão de demitir um de vocês, mas eu não vou te falar quem é que eu vou demitir. Só quero deixar para você essa palavra. Chamei de um por um. E depois chamei o meu líder e disse, passei a noite em oração, e a direção que Deus me deu é que sou eu que saio. Ele desesperou em choro, homem que chora. Ele disse assim, ele fez esse gesto assim, eu sabia que você ia tomar essa decisão em oração. E ele era cristão. Era meu discípulo, eu estava discipulando ele. Meu Deus. Ainda não tinha decidido ainda. A gente viajava, ele era um dos... Na época, ele era um dos meus liderados, e depois ele foi para um caminho, foi para o outro. E lá na frente ele falou assim, Olimiro, você quer vir trabalhar comigo? Eu falei, tranquilo. Deus tinha me mostrado que ia mudar. Eu disse, você não tem problema de eu ser seu líder? Eu falei, de maneira nenhuma, esse negócio para mim não faz diferença. E aí eu fui ser liderado dele. E aí, é sério, eu admiro isso? É sério, pode anunciar. E estou colocando a minha função. O setor corre tranquilamente com os meninos que estão aí, precisa de mim. Foi essa a direção que Deus me deu. Quando chega a informação na diretoria, o telefone toca e aí eu atendo, entusiasmo, sem nada de... Falei, bom dia, né? Como sempre, entendi, bom dia, tal. Falei o nome da empresa, tal. Bom dia, tal. E ele falou, espero que seja bom dia mesmo. Você pode vir aqui na minha sala? Eu falei, posso. E aí ele disse para mim assim, aí onde eu vi uma voz de Deus gerando a minha identidade. Ele escora na cadeira assim e disse, Valdemiro, o que está acontecendo? O que é isso mesmo? Contei a história para ele, falei, fui para a igreja, vou passar a noite em oração, pedindo a direção para Deus. O que eu tinha que fazer? E o Senhor disse que sou eu que tenho que sair. Aí ele disse, a empresa estava vivendo um tempo, sabe, aquele tempo da Odebrecht, né? Aquele tempo neofrágico. Estava trabalhando para a Odebrecht na época, né? Vou abrir aqui, né? Tu não sabe. Trabalhava na Saneatins, né? Mas nós não podemos perder um pastor aqui agora. Aí eu falei, mas eu não sou contratado para ser pastor, isso, né? Uhum. Mas Deus gerou no meu espírito, você gerou uma identidade de quem você é aqui. Sim.
E aí ele disse: se eu te der outra possibilidade, você aceita? Eu disse: desde que nenhuma das pessoas que eu tinha que demitir seja demitido. Então tá bom. Eu vou te mandar agora daqui a pouquinho eu te ligo. Você vai para o setor de segurança do trabalho. Eu sou engenheiro ambiental. Falei: mas e a pessoa que está lá? Falei: não, você conversa com ele, fala que a partir de agora você é o gestor, você é o líder e ele vai continuar. Não vai mudar nada em relação a isso, mas eu preciso de você aqui. Fiquei um ano. Nesse um ano, Deus me honrou que os acidentes que tinha, Zerou. tinha acidente, mas não tinha prejuízo de pessoas. Sim. Teve acidente de carro que bateu, que deu PT, tiraram a pessoa desmontando o carro e ele só se arranhou. Glória a Deus. Então teve assim algo sobrenatural da parte de Deus. E aí Deus começou a falar para mim, em sonho, que era... não, Deus falou: quando eu dei a palavra que eu ia aceitar, que eu saio da sala dele, que eu olho para o céu e disse: meu Deus, o que eu fiz? Senhor, me perdoe, estou te desobedecendo. Ele disse: fique tranquilo, é só por um tempo. Sim. Aí eu aquietei e eu estava indo exatamente para a sala da pessoa que era gestor, líder da segurança do trabalho, falar para ele que a partir daquele momento ele ia ser meu liderado. Mas eu falei para ele: fica tranquilo, eu não sou tolo, eu não sou soberbo achar que eu tenho que... Eu não vou dar nem um passo sem conversar contigo, que eu sei que é o da área. Eu vou aprender contigo, mas não dê nem um passo sem falar comigo. A questão de autonomia, de hierarquia, respeite. E eu te digo o seguinte: todo o acervo que eu tenho de 20 e tantos anos de empresa, passei por todas as áreas, eu vou passar para ti de graça. Eu Olha que bênção. Rapaz muito humilde, né? Posso até citar o nome dele aqui, o Flávio. Cara muito humilde, se pegou na minha mão, eu aceito. E aí passou um ano, Deus começou a me mostrar em sonhos que agora eu ia sair. Chegou a sua hora, chegou a sua hora, chegou a sua hora. E Deus me mostrava, eu ia conversar com o presidente em sonho, dizendo: você não está demitindo um engenheiro, está demitindo isso vai gerar consequências, está demitindo um pastor. Um sonho. Sim. E aí chegou o dia que o Senhor falou assim: olha, chegou a hora. E eu vi agora o meu líder, sem saída, com um documento uma semana na gaveta. E aí eu chamei ele e falei assim: me dê o papel, deixa eu assinar. O senhor me falou que você está com uma semana, que está com esse papel na sua gaveta aí, e você... Falei: faça o que você tem que fazer, porque meu tempo aqui acabou. Aí ele começou, chorou de novo, abriu a gaveta. Eu falei: só me dê uma semana para eu deixar organizado a estrutura, para o Flávio assumir, até porque eu vou sair, então vai ser um braço a menos, tá? Uma cabeça a menos. Nós estamos desenvolvendo um projeto aí, eu quero terminar esse projeto, mas é uma semana a gente constrói. E aí eu fui para casa, fiz, depois não dei terminar nos 6 dias, mas falei: me dá, que eu já assino, já assinei, você só pede uma semana para chancelar. E eu levei para o trabalho para casa, fiz todo, concluí, botei o nome do Flávio e mandei para o Flávio já fora da empresa. Sim. Mas o Flávio é tão honesto que ele falou: não, deixei meu nome, botei o seu nome. Eu botei meu nome como coautor também, mas eu botei seu nome. E foi assim. Eu digo para o senhor, irmão, pastor, não se preocupa. Amém. Deus vai te levar. Concluindo aqui que eu não finalizei a parte da igreja, que eu falei que Deus montou uma igreja na terra para dar essa palavra para nós, em 2014. Quando nós melhoramos, 2017, 2018, as coisas começaram a acontecer e realmente as muralhas caíram e tudo começou a acontecer nas nossas vidas, nós retornamos a Gramado. A gente vai lá, tipo, um ano sim, um ano não, a cada 2 anos, a gente está sempre lá. E tanto eu quanto a minha esposa, nós falamos assim: vamos voltar lá naquela igreja. Porque é tão bom a gente receber uma resposta de que a palavra que foi dada através de você, que eu digo que a palavra não é nossa, é dele através de nós, é o saber tê-lo, né, ser usado por ele. Vamos lá. Pois nós fomos lá no mesmo endereço,
Chegamos na praça, na igreja presbiteriana estava lá, demos a volta, viramos, chegamos lá de frente onde era a igreja. Tinha uma casa agropecuária. Aí minha esposa desceu, eu fiquei dentro do carro, falei assim, a igreja não tá mais aqui. Pergunta lá pra esse rapaz, pra onde é que foi a igreja que tava aqui? Aí ela perguntou assim, sou eu o proprietário? Sim, sou o proprietário. Aí falou assim, aqui tinha uma igreja em 2014, o senhor sabe dizer pra onde é que foi essa igreja? Ele falou assim, senhora, eu estou aqui há mais de 30 anos, aqui sempre fui eu, nunca teve igreja aqui nesse lugar. Rapaz. Então, diante disso, diante das experiências que a gente vê, as coisas que eu tenho pedido para Deus é por que que aqueles homens, Moisés, Davi, homens tão falhos, Enoque, Elias, próprio Adão, tinham a graça, a benesse de ouvir a tua voz como o Senhor está ouvindo a minha? É onde eu tenho errado. Porque que o Senhor está falando, eu tenho certeza. Isso eu não duvido e não questiono. Mas uma coisa é certa, eu não tenho ouvido. E ainda que seja pela fenda da rocha, deixa eu te ver, nem que seja de costas. Eu sei que eu não sou digno nem capaz. Se Moisés, que fez o que fez, só foi ver o Senhor face a face em outros momentos, mas naquele primeiro momento teve que te ver de costas, eu quero te ver nem que seja de longe. Pastor Franklin, o que que eu tenho aprendido diante desse tempo de separação? Que Deus nem sempre faz aquilo que você pede. Amém. Mas Ele te leva ao lugar onde você quer sem fazer aquilo que você quis que Ele fizesse. Quando o Senhor fala de condições, você está estabelecendo uma condição para Deus. Deus não trabalha segundo a nossa condição. Porque somos efêmeros, nós não temos nenhuma possibilidade de surpreender Deus. Então, o que eu aprendi foi me desarmar. Porque o propósito se cumpre, mas o propósito se cumpre em função de um processo, de uma trajetória. Ele não vai te tirar da trajetória. Você só é o Franco que é hoje porque o Senhor viveu o que viveu. Os processos. Os processos. Então, não temas a pensar que teus filhos, tua esposa, ou quem quer que seja que depende do seu arrimo, venha sofrer. Eles precisarão das experiências que terão que viver. Então, não crie fórmula para Deus agir, Deus trabalhar. Porque Deus fala contigo. Vocês estão me ouvindo porque os ouvidos de vocês estão configurados na frequência da minha voz. A voz de Deus tem uma frequência também. E que nós precisamos pedir para Deus, não é que Ele fale comigo, porque Ele nunca cala. Deus não cala, hora nenhuma. Deus está falando o tempo todo. O que nós precisamos é mudar a nossa oração e pedir para ouvir Deus. Nós temos que pedir para Deus configurar a frequência, a sintonia, porque às vezes nós somos que nem um rádio velho que está pegando várias frequências ao mesmo tempo. Sim. Então, quando a gente alinha a frequência, pede para Deus, é a minha oração. Que ele fala, não é como você quer ouvir, mas Ele fala. Nas entrelinhas. Ele fala, oh, meu Deus, deixa eu... Então, essa frequência que ele está falando é que nós precisamos pedir para Ele nos ajudar a sintonizar na frequência. Eu não sei qual é a frequência aqui, né? A 98,6. Você vai ouvir aquela programação, né? 99,6. É aquela frequência. Então, quando a gente entende que nós temos que retornar às origens, é retornar exatamente a ouvir na frequência da voz de Deus. Então não cria, é um conselho, não é uma exortação, é um conselho. Só complementando o que o apóstolo Admir está falando, bem colocado, e eu tenho que sair, mas deixa eu te falar uma coisa aqui.
Eu estava até pregando na igreja sobre isso. Eu orei, apesar de mim, né? Orei, uma senhorinha cega de um olho foi curada. Eu orei, um rapaz com AIDS, já em estado bem terminal, foi curado. E eu, poxa, é um evangelista. Mas eu passei 28 anos orando para meu filho ser curado, não foi. Deus levou ele. Essa é a história. E aí? E eu, quando eu ia orar, mas Deus, eu orei pelo rapaz, ele foi curado de AIDS, que a família já tinha perdido esperança, e meu filho também aqui não é curado. E Deus falava todos os dias. E eu nunca atemorizei meu coração, nunca fiquei ansioso. Eu gosto Fez que muito. nem Davi, né? Chorou que tinha que chorar, Isso, lamentou que tinha que lamentar, trocou as vestes e segue-se. exatamente. A Bíblia fala assim: não vos preocupeis com nada, mas em tudo seja conhecido por Deus as vossas orações. Eu oro, mas não me preocupo, mas oro, né? Agora eu queria na próxima quarta-feira, apóstolo Admiro, falar sobre o Leviatã e a Jezabel. E aí, topa? Ué, vamos lá, tamo junto. É importante porque tem muitos homens, porque chorar, o que te leva a chorar? Às vezes o meu choro, ele é uma consequência da minha semeadura. Sim. E existe choro promovido, né, por Deus, que estado de êxtase, que a gente entra na presença de Deus, parece que a gente é torcido como uma esponja, né? Mas existem também as consequências, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu até fiz aqui um desenhozinho, né? RP. Sim. Nós estamos num tempo onde nós estamos lutando pela nossa razão, Sim. só que nós estamos perdendo a nossa paz. O que você quer ter? Paz ou razão? Irmãos, quando você investe, você prima pela paz, você restaura a sua razão. Aleluia. Eu creio. Agora, quando você briga pela sua razão, você nunca vai alcançar a sua paz. Mesmo que eu sinta que eu saí daqui vencedor, fui a última palavra que eu dei, mantive meu ponto, a minha razão, mas eu não tenho paz. Então, o que tem levado os homens a ser sujeito a esses principados é o domínio, querer o domínio da razão. Tem gente brigando no trânsito aí porque bateu e falou assim, mas você que bateu em mim. Mas ele estava no lugar de ser batido. Verdade. Então, quando você tem a sua paz, você não negocia a sua paz, irmão, vai em paz. E o prejuízo foi, não, vai em paz. Estamos bem, você está bem? Estou bem. Já aconteceu isso comigo no trânsito. Mas eu estraguei seu carro, falei, mas você está bem? Estou bem, então vai em paz. E o prejuízo? Mesmo Deus que me deu isso, é material, meu irmão, isso é matéria. Daqui um dia está enferrujado, isso aqui deve estar no ferro velho, você está bem? Então, o que a gente precisa construir, primeiro em nós mesmos, Amém. essa construção de domínio, prejuízo. Quem disse que aquilo era teu? Eu não tenho nada, ninguém tem nada. Então, por essa guerra, por ter... Você bateu no meu melhor carro. Meu carro, tirei na gata. Aconteceu isso comigo, uma pessoa deu uma ré, pá, bateu o carro que amassou, botou o para-choque para dentro assim. Ela, oh meu Deus, eu tô com... Aí começou a jogar as mazelas. Eu falei, calma. É só um para-choque. Ele tá aí para isso mesmo. E eu, quando eu tô falando para ela assim, fica tranquilo, filha. Rapaz, eu escutei a pancada de voz assim, pau! O para-choque voltou. Pau! Falei, tá vendo? O para-choque não voltou. Ficou só uma cicatrizinha lá. Falei assim, vai em paz. Amém. Sabe, moço? Isso é importante a gente tratar esse assunto. Pode procurar alguém mais experiente para falar sobre Não, isso. mas é você mesmo. Próxima quarta-feira. Entendeu? Eu queria só dar uma. Para encerrar aqui, ou tem mais? Vamos encerrar. Eu quero só deixar uma palavra para os homens. E eu quero usar esse texto bíblico aqui, que é onde Deus escolheu cada ser humano, cada homem,
para se posicionar nesse lugar. Isaías 32 diz assim: eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Essa é a missão do homem. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, e de torrentes de águas em lugares secos, e sombra de grande rocha em terra sedenta. Rapaz. Amém. Essa é a nossa missão como homens, chorando ou não chorando. E eu tenho esse domínio, porque quando eu tenho domínio, primeiro da minha natureza, eu vou reger príncipes. Amém. A minha casa é um reino. E Deus nos deu como homem essa missão de reinar. Aí tem um jargão: você nasceu para reinar em vida. E onde foi que você nasceu para reinar em morte? Quem morre não. Então isso é uma conversa fiada, né? Para gerar. Não tô... Sim. Mas nós nascemos para reinar, mas como que eu vou reinar? Eu vou reinar dentro da logística estabelecida pelo próprio Deus, de Gênesis. Primeiro, debaixo da sua bênção. A bênção é o combustível. A bênção é o combustível. Exatamente. A bênção é a chancela de autorização. E os abençoou, né? Então, nós precisamos, como homens, lutar por aquilo que nós perdemos de fato. Nós perdemos de fato. E aí, para eu encerrar aqui, me está me vendo na memória, o único lugar que eu vejo que Satanás não mentiu foi quando ele negociou com Jesus ali nos 40 dias de jejum. Se tu me prostrardes, me adorares, te darei todos esses reinos. Ali ele não mentiu. Porque Adão deu para ele de mão beijada. Só que Jesus veio para resgatar e resgatou. Só que a gente ainda não, nós ainda não nos apossamos do resgate que Jesus gerou através da sua morte. Porque nós estamos ofendidos. E qual é o antídoto da ofensa? Perdão. Perdão. Perdoando, pedindo perdão e vivendo sempre novidade de vida. Aleluia. Quem não tem o caráter perdoador, ele tem a legalidade do diabo para ele, para viver sobre verdugos. O que são verdugos? São os espíritos atormentadores. Demônios. Então, quando eu vivo dentro dessa dinâmica de não ser ofendido, eu não estou dizendo que eu não sou. Estou dizendo que eu estou entendendo que eu preciso não ser. Estou vivendo isso desde o momento com minha esposa. E ela disse, como tem sido melhor. Amém. Porque eu resolvi ser pacificador na vida dela e ela resolveu ser pacificador da minha vida. Então, nós temos que ser pacificadores na vida de quem nos encontramos. Amém? Amém. Ore por nós, meu apóstolo. É eu que sou carente das vossas orações, a gente tem isso, né? Somos, de fato, carentes. Amém. Então, irmão Franklin, pastor Franklin, descanse. Amém. Só seja obediente. Amém. Mas ele vai criar condição. Como ele criou para mim. Eu era um funcionário. Ele disse, a partir de agora não é mais. Exatamente. Aí eu encontro meus amigos por aí, ele fala assim, o que você está fazendo? Eu estou cuidando das ovelhas do meu pai. Eu falei, nem sabia que teu pai era fazendeiro. Eu falei, rapaz, pensa. O tamanho da fazenda dele. E ser dependente, eu falo assim, eu estou hoje como um passarinho no ninho esperando que o papai traga aquela minhoquinha ali. Sim. Então, todos os dias eu vivo um dia melhor. E todos os dias eu profetizo que hoje é a minha melhor quarta-feira. Aleluia. Amanhã será a minha melhor quarta-feira da minha vida. Isso não significa que eu tenha tudo que eu queira. Mas significa que eu tenho o suficiente, que é o Deus
Então, que se a gente tem o suficiente, não se preocupe. Querido Senhor Deus, nós te louvamos. Sim, papai. Nós não imaginávamos o que o Senhor nos levaria a vivenciar desta manhã. Sim, papai. Nós fizemos projetos, nós escrevemos esboço, mas aprove o Senhor nos levar para um lugar que o Senhor tinha planejado. E nós queremos declarar, papai, que queremos ser mais e mais dependentes de Ti. Abençoa teus filhos que estão aqui, papai, na direção desse podcast, Senhor. Amém. E seja, meu Deus, Pai, um instrumento para transformar vidas. Minha esposa disse na oração dela, quando eu pedi para ela orar e me abençoar, que aquilo que fosse gerado aqui hoje era para gerar transformação, restituição, restauração na vida daqueles que acessarem esta informação. Aleluia. Se é da tua vontade, Senhor Deus, sopra, Pai, sopra, meu Deus, Pai, nos algoritmos esse momento, para que mais vidas sejam abençoadas. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o nosso dia seja regido pela tua soberana vontade e nos guia, nos direcione, nos proteja. Abençoa teus filhos que estão aí, Pai, como suporte. Estão ali, meu Deus, Pai, como uma estrutura que está mantendo esse lugar sustentado. Abençoa a vida deles, a casa deles, supre as necessidades deles. Abençoa, meu Pai, aquele que o Senhor deu esse instrumento, deu este lugar, deu esse empreendimento, de maneira que ele seja abençoado poderosamente e alcance mais e mais vidas em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência. Compartilhe aí com quem você achar que pode ajudar esse material e te aguardamos no nosso próximo episódio. Obrigado. Deus